Sejam bem-vindos para mais um Domingo de Celebração. Se você é novo aqui, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que é postado. E se você já está por aqui, já veio aqui, já assistiu outros cultos, diga aqui o que você está achando, quais são as expectativas para o encontro de hoje. Amém? Vamos orar para começar o culto. Pai, te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor das nossas vidas. Que o Senhor venha tocar o nosso coração hoje, Pai amado, para que possamos ouvir a Tua Palavra e colocar em prática tudo que aqui foi ministrado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar, nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e
podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para trazer mais uma palavra de dízimo e de oferta. A palavra de dízimo e oferta serve para reflexão em nossas vidas. Será que estamos dizimando correto? Estamos ofertando? Será que estamos deixando o nosso dízimo como o último da fila? Então vamos meditar no livro de Provérbios 9:3, versículo 3. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nós neste momento. Então, assim, eu convido vocês a uma reflexão. Como estamos honrando ao Senhor com os nossos dízimos? O nosso dízimo tem sido prioridade? Ou o nosso dízimo devolvemos ele quando pagamos todas as nossas contas, os nossos compromissos? O Senhor espera que ele seja prioridade em nossas vidas. Até porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu primeiro. Então, é mais que justo, penso, devolvermos primeiro o dízimo ao Senhor. E ele sempre nos honra, sempre. Deus não deve nada a ninguém. Por isso, estamos devolvendo o dízimo ao Senhor. E é um prazer devolver o dízimo. Com alegria no coração que nós fazemos isso, quando ofertamos na casa do Senhor. Nossa, e devemos fazer isso com muito prazer, com muita alegria em nosso coração. Até porque só quem é abençoado quando fazemos isso somos nós mesmos. E assim, aqui quando diz assim, as primícias de toda a sua renda, 100% é do Senhor, porque Ele que nos dá tudo. Ele é o dono do ouro, da prata, da vida, do ar que respiramos. Então, se 100% é do Senhor, que me custa devolver os 10%? Mas pensando bem, tem gente que tem essa dificuldade de devolver até os 10%. Mas isso não é bom para as nossas vidas. Precisamos estar atentos para sermos justos e não injustos. Amém? Então, convido você a dizimar neste momento e a ofertar, porque é muito bom ofertar e é muito bom dizimar mesmo. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Então vamos lá? Deus, gostaríamos de te honrar, de te agradecer, louvar o teu santo nome. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo teu amor incondicional, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, é a razão de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por nos sustentar com tua destra fiel. Obrigado pela provisão, pelos celeiros tão fartos em nossas casas, quando sabemos que muitos não têm, Senhor Jesus. E o Senhor conta conosco para fazer a diferença neste mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por permitir que eu seja uma colaboradora
colaboradora no teu reino. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus Cristo. Amém. E aí, meu povo, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, você que está conectado agora a esta ferramenta, o nosso canal aqui. Chegamos a mais um domingo de celebração, mais um tempo de ser edificado na palavra de Deus. E hoje a gente vai aprender com a história do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi um homem que sofreu muito por dizer a verdade, por ser fiel a Deus. E no capítulo 38 do livro do profeta, tem uma história interessante. Ele passa por uma experiência onde ele vai ser preso, depois ele vai ser colocado dentro de um poço. E a experiência que ele tem é que ele é tirado de dentro desse poço. Então a história ela é muito edificante, eu creio que ela tem muito a nos ensinar, eu creio que você vai aprender muito, porque muitas vezes nós estamos como um profeta Jeremias nessa situação. Nós estamos vivendo uma situação que faz com que a gente se sinta dentro de um poço de dificuldade. Então vamos ao texto. O texto está no capítulo 38, eu vou ler alguns versículos, até o versículo 3, e no decorrer da mensagem a gente vai lendo outros versículos. Assim diz a palavra do Senhor: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazu, Jucal, filho de Semelias, e Pazu, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida. Eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Vamos orar. Santo, amado e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, por mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede de sermos edificados pela Tua Palavra. Deus, que a mensagem de hoje, ela alcance o coração de todos aqueles que estão agora conectados e daqueles que virão a se conectar nessa ferramenta, neste canal, em nome do Senhor Jesus. A cidade de Jerusalém, ela estava prestes a ser atacada pelos babilônios, quando de repente o rei do Egito, o faraó vem socorrer o povo de Jerusalém. E o povo pensou que os babilônios eles iriam desistir daquele ataque. Mas Deus disse: olha, não confie na ajuda dos egípcios, porque os babilônios eles vão retornar, eles voltarão. E vocês precisam se render. Se vocês querem viver, se vocês querem sair dessa situação, vocês precisam se render ao rei da Babilônia e aos soldados da Babilônia. Amados, e é essa mensagem, Jeremias ele prega uma mensagem muito difícil de ouvir. Sabe por quê? Porque Jeremias estava pregando aquilo que as pessoas precisavam ouvir, mas não era aquilo que as pessoas queriam ouvir. A mensagem de Jeremias é com um remédio amargo, que muitas vezes nós não queremos engolir, mas é este remédio amargo que vai trazer cura. Então, eles não queriam se render, eles não queriam se entregar ao exército da Babilônia. E era justamente essa era a vontade de Deus. Olha, se vocês se entregarem, se vocês se renderem, vocês viverão. Mas se vocês resistirem a isso, vocês sofrerão as consequências. Então, essa mensagem é uma mensagem difícil, foi uma mensagem difícil de ser pregada pelo profeta e difícil de ser ouvida, aliás, pelo povo de Jerusalém. O texto diz que Jeremias, ele dizia a todo o povo,
Jeremias estava solto ainda e ele está pregando essa mensagem. Só que essa mensagem ela era contra aos soldados, aos oficiais do rei que estavam ali presentes. Então, Jeremias ele foi odiado por dizer a verdade. No versículo 4 diz assim: então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer, suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. Veja bem que confusão de pensamento, né? Ali naquele momento, na cabeça daqueles homens, o certo era errado e o errado era certo. Então, eles acreditavam que o profeta, na verdade, estava pregando contra o povo de Jerusalém, que o profeta, a mensagem era contra o exército de Judá, mas, na verdade, o que ele estava dizendo era simplesmente a palavra de Deus, era a vontade de Deus. Então, o profeta começa a sofrer uma oposição, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido por dizer a verdade. E não tem sido assim muitas vezes. Quando a gente confronta uma situação, a pessoa resiste, quando muitas vezes nós estamos querendo o bem dela e muitas vezes ela não aceita aquilo que está sendo dito porque ela não está entendendo a mensagem, ela não está tendo capacidade de discernir a mensagem. Então, aqueles homens vão arrumar um jeito de prender, de prejudicar a vida do profeta, e tudo porque Jeremias estava dizendo a verdade, e ele é colocado dentro de uma prisão. Ele é preso, ele está agora dentro de uma prisão porque ele estava dizendo a verdade. Os dias passam, o tempo passa, e aí, queridos, de repente, olha só o que diz o texto. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. Sabe quando você está vivendo um momento problemático, quando você está passando por uma situação difícil e aí você espera que as coisas melhorem, mas aí o que vai acontecer é que a coisa vai piorar? Essa é a situação do profeta. Ele agora está indo, entre aspas, de mal a pior. Estava preso dentro de uma cela, mas agora ele é retirado dessa prisão e é colocado no fundo de um poço que não tinha água, pelo contrário, tinha lama, e ele fica atolado nessa lama. Queridos, olha só, às vezes a gente pensa que uma situação não tem como piorar, mas tem, às vezes piora. Antes de melhorar, Deus às vezes vai permitir que a situação piore e piore muito. Jeremias foi tirado daquela cela e foi colocado dentro de um poço. Ele foi descido da posição que ele se encontrava. Ou seja, ele estava na parte mais alta, agora ele é descido, ele é abaixado, ele vai agora para o fundo de um poço e ele é descido por cordas. Amados, às vezes a gente está vivendo um momento onde há uma inversão de valores. As coisas parecem que estão fora do lugar, as coisas estão trocadas. No versículo 6 diz assim, eu vou reler o texto, assim, então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela. Olha só, onde era para haver água, havia lama. Onde era para haver esse tão precioso líquido que mata a sede, que promove a vida, havia lama. Onde era para haver aquilo que limpa as coisas, havia na verdade sujeira, havia lama. É uma inversão de valores. Onde era para ser uma fonte de provisão para saciar a sede,
das pessoas estava servindo de local de aprisionamento, era local de condenação, porque Jeremias foi colocado ali para ser afundado naquela lama e para morrer ali, certamente morrer de fome. Inversão de valores. Pessoas que estão comprometidas com a verdade estão agora sendo colocadas no fundo de um poço, estão passando por situações difíceis, e aqueles que estão em desobediência estão na parte de cima, estão na parte mais elevada. Queridos, o poço estava servindo para propósitos errados. De que forma eu tenho usado os recursos que Deus tem me dado? E como é que eu tenho colocado isso à minha disposição ou à disposição de pessoas? Porque aquele poço era para ser usado como reservatório de água, mas não havia água nele, havia lama, e ele agora servia como prisão, onde estava sendo colocado ali um homem de Deus, uma pessoa de conduta ilibada, um homem que representava Deus, estava passando por um momento de tortura, um momento de sofrimento. Então, esse fundo do poço, o que é o fundo do poço aí nessa história? Fundo do poço é um lugar onde ninguém nos vê, onde muitas vezes ninguém nos enxerga. No versículo 6 que eu acabei de ler, diz que ele foi tirado da cela e ele foi baixado por cordas. Era certamente um poço profundo, porque foi necessário descer o profeta por meio de cordas. Então, se em cima ele era visto pelas pessoas, agora lá no fundo do poço, ele estava no anonimato, ele estava em um nível, por assim dizer, onde as pessoas não conseguiam enxergar mais a figura do profeta. Era um local de difícil acesso, sabe? Ele foi jogado no poço para ser esquecido pelas pessoas, para ser distanciado das pessoas. E às vezes Deus ele nos permite passar por situações onde a gente se encontra tal qual estivéssemos no fundo de um poço, em situações onde nós estamos sendo até negligenciados, esquecidos pelos homens, esquecidos pelas pessoas, mas aquilo tudo fazia parte de um propósito maior. Era necessário que Jeremias passasse por aquilo. Jeremias depois vai experimentar o socorro divino, a ajuda. Vai chegar, mas vai chegar no tempo certo, querido. Essa permissão de Deus, né? Esse tempo de distanciamento, de isolamento, esse tempo que representa a solidão, às vezes é tratamento de Deus em nossas vidas. Então, da mesma forma como Jeremias ele foi descido e depois ele foi tirado, e eu creio que o Deus que livrou Jeremias, o Deus que permitiu ele ser colocado naquele poço de lama e que o tirou de lá, é o mesmo Deus que está agindo hoje em nossas vidas, é o mesmo Deus que você serve e pode tirar você dessa situação. Então, o que é o fundo do poço? O fundo do poço é o lugar das limitações. Por que lugar das limitações? O texto diz no versículo 6 que ele foi colocado, né, dentro daquele poço, e o poço era profundo, o poço era fundo, porque ele foi descido ali por cordas, como eu citei há pouco instante. Então foi preciso utilizar cordas para descer ele, e agora ele não tinha como sair daquela situação. Era praticamente impossível o Jeremias ele sair por si só, ele sair com as próprias forças. Ele não tinha, ele está dentro daquele poço e agora está sendo revelado ali, sabe o quê? As suas limitações. E Deus às vezes permite que a gente chegue em uma situação no fundo do poço ou de um poço onde a gente realmente reconhece que nós não temos condições de sair sozinho daquilo. Onde as nossas limitações são expostas, são reveladas, e ele agora dependia de um milagre, ele dependia de uma ação divina, e de repente eu estou falando aqui para você que está passando por uma situação, e você olha para um lado, olha para o outro, e você não consegue. Agora imagine o profeta dentro de um poço, bom, para baixo lama, do lado paredes, ele só podia olhar para um lado. Qual era o lado que ele podia olhar? Para cima. A salvação viria de cima. Olhar para cima traria para o profeta esperança. Então olhe para o alto.
É de lá que virá o seu socorro, tal qual estava o profeta naquele poço. Mas o que é o poço? O poço também é um lugar de humilhação. No mesmo versículo 6, diz assim: então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. Jeremias, o grande profeta Jeremias, homem temente a Deus, homem fiel, servo fiel, um bom servo, um homem comprometido com a verdade, com a mensagem de Deus, agora está atolado na lama, está enlameado. Não tinha água, mas tinha lama. Então aquele lugar foi o local da humilhação. Ele foi descido, colocado no meio de um lamaçal e eu imagino que tinha lama suficiente para deixar o profeta imobilizado, sabe? Então assim, é uma situação angustiante ficar atolado na lama. Quem já passou por um atoleiro, quem já passou por um local de barro, de muita lama, já percebeu como é difícil, como você se suja, como você se sente impotente. Eu imagino que um profeta teve as suas roupas sujas, né? Agora, é interessante deixar aqui registrado que Jeremias não entrou naquela situação por conta própria. Ele foi colocado dentro daquele poço. Deus estava permitindo ele ser humilhado, mas ia chegar uma hora que Deus ia levantar ele, iria exaltá-lo. E vai acontecer agora no próximo versículo 7 e 8, quando diz assim: o etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, o rei disse: estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Versículo 10 diz assim: então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. A ajuda veio. E a ajuda veio por alguém, veio por um etíope, não foi nem por um compatriota dele. Não foi nem por um irmão da própria pátria, mas foi uma pessoa estrangeira. Foi um homem que não fazia parte do seu povo, foi um homem que de repente se compadeceu com sua situação e agora vai interceder junto ao rei pela vida dele. Deus usa as pessoas muitas vezes inesperadas, mais improváveis para nos tirar da situação que nós nos encontramos muitas vezes. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé, o socorro virá, a ajuda virá e muitas vezes de forma inesperada, de onde não se espera, muitas vezes é que vem a ajuda que tanto precisamos. De onde você precisa ser tirado? Qual é a situação que você está vivendo? Deus vai usar alguém para te ajudar nessa situação, para tirar você desse atoleiro, para tirar você desse local de condenação, né? E o socorro veio de fora. Nosso socorro vem de uma pátria estrangeira. Queridos, o rei manda, no versículo 10 que eu li, o rei manda trazer 30 homens. Olha, escolha 30 homens. Eu creio que 3 homens seriam suficientes. Agora, o que eu aprendo com isso? Que quando Deus mandar a solução para resolver o seu problema, Ele vai mandar com fartura. Vai mandar mais do que você precisa, mais do que o suficiente. Eu vou reler o texto quando diz assim: então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Antes que você faleça a tua fé, antes que você perca a esperança, antes que você morra nessa situação, Deus vai dar ordens para que você seja tirado. A solução virá e virá de forma abundante. No versículo 11 diz assim, olha só que coisa interessante, versículo 11: Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e por meio de cordas os desceu para Jeremias.
Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Olha só. Ebed-Meleque, ele fez o melhor que ele pôde. Ele foi atrás de alguma coisa que servisse de almofada. O texto diz que ele encontrou pedaços de panos e roupas velhas. O que eu aprendo com isso? É que Deus, ele usa as coisas simples para nos livrar das situações complicadas. Talvez ali ele quisesse uma almofada, né? Muitas vezes nós criamos, né, uma ideia: o Senhor vai me tirar, utilizando aqui uma almofada com um pano dourado. Foram roupas velhas, foram trapos, pedaços de panos que serviram de almofada. Isso dá nó na cabeça de muita gente, porque Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir a mente dos sábios. Então Deus, ele tem poder para tirar você dessa situação, usando a coisa mais simples possível, e isso vai dar um nó na mente das pessoas, sabe? Às vezes queremos que as coisas mirabolantes aconteçam, e Deus só quer usar pedaços de panos e roupas velhas. Podemos dizer que as roupas que estavam ali, né, foi porque alguém investiu em algo novo, e aquele velho agora vai ser usado para socorrer o profeta. Amados, esteja pronto para sair. Se prepare para sair dessa situação. Não desperdice o recurso que Deus está te mandando para você usar, para ser elevado, né, para ser elevado de volta para a posição que você estava. No versículo 12 diz assim: Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, ele foi erguido novamente, ele foi levado para fora do poço. Quando ele estava pronto, é preciso estar pronto para sair da situação. Então, ele não desperdiçou o recurso que foi dado para ele naquele momento. No momento ele só tinha trapos, pedaços de panos e roupas velhas, e ele utilizou aquilo para sair daquela situação. Ele não desperdiçou, pelo contrário, ele se aprontou com aquilo, e quando estava pronto, ele foi tirado. Não despreze os panos e roupas velhas. Esses materiais podem e certamente serão essenciais na sua ascensão, no seu socorro, no seu resgate. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei em que poço você foi colocado. Talvez um poço de dívida, talvez um poço de dificuldade no casamento, talvez um poço de dificuldade na criação do seu filho, talvez um poço de dificuldade na empresa que você administra, ou que você trabalha. Eu não sei qual é o poço que você está colocado, que você foi colocado, mas eu sei que Deus pode usar o que Ele quiser para tirar você dessa situação. Que você seja abençoado com essa mensagem. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Meu Deus, tira essa pessoa que tomou posse dessa palavra, meu Deus, desse poço, desse atoleiro que foi colocado para a glória do teu santo nome, e que aí você diga amém. Digite um amém. Curta essa mensagem, esse vídeo, e passe à frente, compartilhe o link do vídeo. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo domingo. Amém. Que palavra abençoada, que você possa colocar em prática tudo que você aprendeu aqui hoje. Se você que está aí nos assistindo ainda não conhece a Cristo, não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de ter, entre em contato conosco através aqui desse QR Code, tá bom? Que Jesus abençoe a sua semana, que você possa frutificar em todos os aspectos da sua vida. Até a próxima experiência online. Tchau!